Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje, região poderá ganhar Autódromo Internacional. Palestra reúne montanhistas que foram ao Monte Aconcagua. Câmara aprova repasse de R$ 182 mil para a PAI de Gramado. E o Centro de Cultura tem uma nova exposição. E também uma entrevista com o novo pároco de Gramado, Padre Neymar Kunkel Pies. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Região poderá ganhar um autódromo internacional. Foi anunciado hoje que a região deverá ganhar um autódromo internacional. O projeto prevê investimento de 3 bilhões de reais. A área exata para a construção ainda não foi definida, mas investidores cogitam a possibilidade do complexo automobilístico ser construído entre Canela e São Francisco de Paula. O projeto foi apresentado ao prefeito de Canela, Constantino Orsolim, na tarde de ontem, no Palácio Piratini. Entre os investidores estão o piloto Paulão Gomes e o jornalista Reginaldo Leme. Centro de Cultura de Gramado tem nova exposição. Está em cartaz no Centro de Cultura Prefeito Arno Micaelsen as mostras da Ciência para a Arte, Natureza em Pontilismo, da artista gramadense Tatiana Gozaric de Barros, e Lila Cor, Ação e Forma, da artista Marília Fay. As exposições podem ser visitadas gratuitamente até o dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h45, no Centro de Cultura, junto ao Lago Joaquina Ritabir. Palestra reúne montanhistas que foram ao Monte Aconcagua. Não existe conquista sem planejamento e preparo. Este foi o tema da palestra dos montanhistas Henrique Thomas, Henrique Frank e Jefferson Braga, ontem no Hotel Bavária. O auditório ficou lotado para ouvir o trio, que fez uma analogia entre os desafios de conquistar o Monte Aconcagua com o dia a dia em uma família ou em uma empresa. A promoção foi da On Time. Câmara aprova repasse de R$ 182 mil para a PAI de Gramado.
A Câmara autorizou na última segunda-feira o repasse de R$ 182 mil para a PAI. O valor oriundo da Secretaria de Cidadania e Assistência Social será investido na realização do projeto A PAI no exercício da função protetiva das pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Dia 8 de março iniciou com céu azul em Gramado. O sol, mesmo entre nuvens, predominou durante a manhã desta quarta-feira. Para quinta, os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 27 graus. A previsão é de sol entre nuvens até o meio-dia. Durante a tarde, há 50% de possibilidade de chuva com tempestades isoladas. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. A entrevista do dia é com o novo pároco de Gramado, Padre Neymar Kunkel Pies. Prazer em ter no programa, Padre Neymar. Olá, Miron. Obrigado pelo convite de estar aqui nos estúdios da Gramado TV e me apresentar um pouco mais para a comunidade, já que há um mês agora eu estou aqui e posso já dizer um pouco do que eu sinto e do que eu estou vivendo nesses dias aqui na paróquia São Pedro de Gramado. Você é um padre jovem, tem 36 anos? Fiz 37 semana passada. Isso, dia 28 de fevereiro. Como surgiu a vocação religiosa? Miron, eu não sei dizer ao certo o dia e a hora em que o cara lá em cima, Nosso Senhor, disse para Neymar, te quero no seminário, te quero para uma vida sacerdotal, que é uma vocação diferente da vida do dia a dia, das famílias, enfim. Mas eu posso dizer de onde é que eu vim. Eu vim de um berço religioso, de um berço onde o meu pai era ministro da Eucaristia, onde ele atuava na comunidade, lá no interior de Campina das Missões, na fronteira com a Argentina. E eu tenho, assim, breves recordações de quando eu era pequeno, de minha mãe sempre reclamar que eu, lá com 3 anos de idade, 2 anos de idade, eu ser muito arteiro nos bancos da igreja. Mas eu sempre via meu pai lá em cima, ele se parava ao lado do padre na missa da comunidade, que não era todo final de semana, mas quando tinha, meu pai estava lá e eu nos bancos, era um arteiro de carteirinha. E aí um dia o padre, daquela época, teve a ideia, o padre Marcos Riffel, de, quem sabe, me colocar lá em cima junto do meu pai, me sentar do lado dele, para ver se eu não me aquietava lá. E deu certo. Funcionou. Lá em cima, não sei porquê, mas lá em cima eu era um anjo e ficava quietinho na minha lá. Talvez fosse um sinal, Miron, de um dia, quem sabe, eu ser padre. Mas depois nós nos mudamos, viemos morar aqui perto, em Santa Maria do Herval, onde eu cresci na adolescência, fiz minha catequese como qualquer outra criança. Mas a religiosidade, a oração do terço em casa, a participação nas missas, isso eu acho que foi algo que foi me cativando e me conquistando com o tempo, para eu tomar um dia a decisão de chegar nos meus pais e dizer, quero ir para o seminário. Então, aos 14 anos, você acabou indo para o seminário? Isso, exato. Lá no colégio municipal, em Santa Maria do Herval, veio um padre muito querido, agora faleceu até na pandemia, em função do Covid, o padre Ayrton Hag, veio lá na escola fazer um trabalho vocacional conosco. E isso era quase no fim do ano já, isso era lá por agosto, setembro, mais ou menos. E aí ele fez um convite para nós. Se tinha um jovem aí que queria ir para o seminário, ou até uma moça que quisesse entrar num colégio de freiras, num convento, fazer uma experiência. E ali, prontamente, eu não sei também o que me motivou, mas eu respondi que sim. Mesmo com 1000 dúvidas no coração, respondi que sim. Cheguei em casa,
tremendo para falar para os meus pais que eu tinha dado essa resposta para o padre. No outro dia, o padre já veio na casa dos meus pais, conversamos. Fiz uma experiência de uns 2, 3 dias no seminário, naquele mesmo ano. E logo no ano seguinte, em fevereiro, eu já estava oficialmente como seminarista lá em Dois Irmãos, no seminário menor. Você se formou padre com 25 anos, que é a data limite. Isso. A mínima, né? A gente mínima. Normalmente não se ordena padres com idade inferior aos 25 anos. É dos 25 em diante. Então, fui estudando e terminando os meus estudos e estágios obrigatórios, estava ali com os meus 25 anos completados. Qual foi a primeira paróquia? Primeira experiência a gente nunca esquece, né? Primeiro trabalho com o povo como padre, paróquia São Pedro Apóstolo de Ivoti, junto com o padre Vicente Imes, que até de vez em quando ajuda aqui em Gramado este ano. Acho que até ele celebrou uma missa transmitida. Domingo. Celebrou domingo. Foi meu primeiro pároco, deu como vigário paroquial dele. E foi uma experiência fantástica. Foram 2 anos juntos trabalhando e foi minha primeira experiência como ministério sacerdotal, que foi muito boa. E aí logo depois você foi para Rolante, onde você teve a responsabilidade de ser o pároco. Isso. Como foi lá em Rolante? Na verdade, ainda entre Ivoti e Rolante, teve 2 irmãos no meio. Eu fui vigário paroquial por 1 ano e 5 meses como padre Dirceu Ritter na paróquia São Miguel. Dali, sim, Rolante. No meio do ano, acho que foi 17, 18 de maio, assumi Rolante numa transferência que não é num período de transferências, mas o padre de Rolante, na época, precisou sair para assumir um trabalho num outro lugar, que ele foi solicitado para isto, e aí eu fui, então, chamado para lá. Minha primeira paróquia. Quanto tempo você ficou lá? Quase 8 anos. Lá, na verdade, até são 2 paróquias. A cidade não é muito grande, em torno de 22 mil habitantes, Paróquia Imaculada Conceição e Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, que é uma paróquia de imigração italiana, muito bonita também, e um povo muito bom. Então, assisti as 2 paróquias nesse período que eu estive lá. E agora Gramado. Qual é o seu objetivo como pároco aqui, principal? Olha, a gente tem sonhos e projetos. Acho que cada padre tem. Mas a gente, em primeiro lugar, sempre segue as normas e as orientações da Diocese de Novo Hamburgo, aqui no caso, e através do nosso bispo. Então, ele que norteia, junto com uma equipe, o serviço e o trabalho pastoral, que não é uma coisa que o pároco tira da sua cabeça e faz como quer, não, mas ele segue uma orientação para que a diocese inteira trabalhe no mesmo rumo, no mesmo caminho, e eu quero ser muito fiel a isto, né? Então, desenvolver a pastoral que já vinha acontecendo, porque o padre anterior, o padre Lucas, já vinha fazendo isso muito bem. Então, talvez algum ajuste, algum detalhe, mas dar seguimento na vida paroquial, pastoral, os movimentos, os serviços, as pastorais, as comunidades em volta, que não são poucas, ter este acesso ao padre sempre que elas precisarem e aquele aconselhamento, aquela direção espiritual que todos nós precisamos. Gramado está com poucos padres. Como vocês lidam com essa dificuldade? A gente se adapta, né? A gente vive de adaptações muitas vezes. Dom João Francisco, nosso bispo, ele ainda está estudando e vendo uma forma de enviar mais um padre para nós. Por enquanto, ele ainda não achou o padre ideal e nem a solução para isto, mas necessitaríamos, sim, de uma ajuda um pouco maior. Mas, enquanto isso, como se diz popularmente, eu mato no peito e me sacrifico aonde for e como for necessário para que o trabalho continue sendo feito e não tenha perdas para ninguém. Então, minha agenda até, o senhor viu, né, como foi difícil conseguir esta gravação hoje, porque a agenda sempre está cheia. Eu vejo que você é muito conectado em rede social, em aplicativos de mensagem. De que forma a internet pode ajudar a atrair, a cativar mais católicos, mais cristãos, levá-los para a igreja? Acho que a tecnologia ela se tornou algo extremamente necessário porque a pandemia nos obrigou a isso. Eu sempre tinha um sonho, antes da pandemia, de um dia eu vou transmitir uma missa. Mas isso era um sonho, sabe, de 15, 20 anos para frente. Passou-se alguns dias, alguns meses, em Rolante, estava eu diante de um celular, nas redes sociais da paróquia, Facebook, Instagram, o YouTube, Companhia Limitada. Estava eu me
me mostrando, porque o acesso é ilimitado, né, Miron? Estava me mostrando a comunidade através de um celular por uma questão de necessidade. E eu demorei para me adaptar, porque eu sou um pouco envergonhado, mas, enfim... Agora tem 3 câmeras na Gramado TV. Agora tem 3 câmeras aqui e na transmissão da missa de Gramado, que agora já não é mais por uma necessidade em função da pandemia, mas é por uma opção nossa, né, Miron? De continuar levando a palavra de Deus, uma mensagem do Evangelho, e a imagem da paróquia São Pedro de Gramado, às pessoas do mundo inteiro, quem quiser assistir. Então as redes sociais para mim sim, são um meio hoje de evangelização. Comecei usando elas pessoalmente falando como uma forma de descontração, de um hobby, né? Mas hoje virou meio de comunicação, WhatsApp principalmente, né? De estreitar os laços com os fiéis, e agora também através da transmissão das missas, que será permanente um meio de evangelização. Só para lhe comunicar, amanhã eu tenho uma reunião em Porto Alegre com um canal de TV que quer transmitir a missa de domingo de Gramado. Meu chapéu. Aí o senhor acaba comigo. Padre, mas que alegria. Padre Neymar Kunkel Pires, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E aos que assistem daqui de Gramado, e turistas, e o povo da região toda aqui, minha bênção, e fiquem sempre com a graça de Deus. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV, e é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.